Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente trazer para vocês aqui atualizações sobre a situação do técnico português Antônio Oliveira com o Clube do Remo. A vida dele pode ser definida aí no Leão Azul neste final de semana e inclusive segue aí as possibilidades de substitutos chegarem à capital paraense já no início da semana que vem, para iniciar os trabalhos e comandar o Remo contra a equipe do Amazonas na próxima sexta-feira. E vamos mais uma vez falar aqui sobre essa situação do Pedro Rocha. É verdade que ele já foi para São Paulo? O que está acontecendo? Nós vamos aqui conversar com vocês sobre este assunto. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e também verifique a tua inscrição. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, um conteúdo bem rápido aqui com vocês neste sábado, né? Para a gente falar de novo sobre a situação do português Antônio Oliveira. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem à noite, a situação dele está ainda indefinida com o Remo justamente por conta da situação da multa, né? Que é uma multa alta, uma multa aí equivalente a 3 salários do técnico português, que quer receber isso tudo de uma vez. Então essas reuniões que estão acontecendo aí entre a diretoria junto com o Marcos Braz é justamente para definir a situação, né, da multa rescisória do português Antônio Oliveira. Mas o certo é que ele vai sair sim, tá? O que foi noticiado pela imprensa é verdadeiro, só que claro, tem essas definições que o Remo precisa, né, deixar tudo claro para justamente lá na frente não sofrer o que nosso rival vive sofrendo, né? Com ações trabalhistas. Então isso é muito importante quando você vai fazer uma rescisão contratual com alguém. Mas o certo é que ele vai deixar o Clube do Remo, isso é uma decisão já interna. Inclusive, né, hoje eu estava assistindo o vídeo do Tomazão. Tomazão citou que tem até a possibilidade do Marcos Braz sair do Remo, e eu também não duvidaria disso, tá? Porque rolou um certo desgaste, né, entre a diretoria do Remo e também o executivo de futebol sobre toda essa situação aí com o Antônio Oliveira, e isso pode ser definido neste final de semana. Inclusive, né, já tem o nome do favorito aí para assumir, como vocês já sabem também, que é o Guto Ferreira, treinador que a diretoria do Remo quer por conta da experiência na Série B, né, por conta aí da rodagem. Outros nomes também correm por fora, o próprio Humberto Lousa é um outro nome aí que é muito lembrado, né? E essa situação do português deve ser definida. Ontem ele passou o treino porque estava no cronograma, como ele é um empregado do Remo, ele tem que ir trabalhar, né? Tem que ir lá fazer o trabalho dele. E à noite, inclusive, vazaram fotos aí dele jantando com o Marcos Braz, que não tem problema nenhum, né? Os caras são amigos, né? Tem aí uma relação mais próxima e com certeza estavam conversando também a respeito desta rescisão contratual. Mas o certo é que o Antônio Oliveira não vai ficar no Remo. Claro, tudo isso baseado em anúncios oficiais, tá? O anúncio oficial é sempre a prova cabal ali para uma rescisão contratual, mas aí não vai ficar, e o Remo já está de olho em outro profissional e, claro, definindo a questão da multa rescisória, o português vai aí se despedir do cargo de técnico do Remo, até porque a Série B não espera, né? O Remo já entra em campo novamente na próxima sexta-feira e a diretoria quer que esse novo profissional esteja aqui em Belém no início da próxima semana para já trabalhar com o elenco visando esse jogo contra a equipe do Amazonas, tá? É muito importante isso. Ontem, inclusive, né, algumas pessoas começaram aí a repercutir, a compartilhar fotos, né, do Pedro Rocha no aeroporto de São Paulo ali, como se ele já tivesse ido lá para o São Paulo, né, para fechar contrato depois do rumor ali da equipe paulista no interesse do artilheiro da Série B, o Pedro Rocha. Bom,
O que foi informado é o seguinte, pessoal, o elenco ganhou folga, tá, neste final de semana e alguns jogadores viajaram, inclusive, se eu não me engano, o Pedro Rocha respondeu um torcedor lá no Instagram e disse que ele foi para um casamento lá em São Paulo, é por isso que ele viajou para lá, né, para este evento. Não tem nada a ver aí com o interesse do São Paulo. Também saiu uma informação de que o Remo teria, né, oferecido 2 milhões de reais aí na multa rescisória do Pedro Rocha, mas o São Paulo teria recusado. Bom, eu chequei essa informação e para mim não chegou nada, tá, referente a este valor aí que o Remo teria oferecido ao São Paulo pelo Pedro Rocha, tá, gente? Então, eu sigo aqui tratando isso como rumor e de que nada aconteceu realmente entre Pedro Rocha e o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Mas vocês sabem que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar rapidamente. Aliás, o SofaScore, que é um aplicativo que tem os dados da Série B do Campeonato Brasileiro, postou números bem interessantes do Pedro Rocha, né, como o jogador que mais participa de gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, mostra a importância do Pedro Rocha para o Clube do Remo em 2025. No jogo da quinta-feira passada, ele criou oportunidade de gols, perdeu aquele gol no final, né, chutando para cima, mas é um jogador, sim, muito importante para o Remo na atual temporada, e com certeza uma saída do Pedro Rocha seria de um prejuízo gigantesco para o Leão Azul paraense. Então, por isso que equipes de Série A chegaram a monitorar a situação dele, mas tem esbarrado nessa situação financeira que o Remo colocou ali, né, como barreira, a justamente não perder o seu jogador, seu artilheiro aí na temporada para uma equipe da primeira divisão e até mesmo do futebol do exterior. Beleza? Então, por enquanto, só essas informações. Não se espantem se o Remo hoje soltar a nota oficial aí com a rescisão contratual do Português, né? Mas o Leão Azul internamente já trata esse assunto como quase que definido, né? Ou não oficialmente ainda por conta do Remo ter que fazer o anúncio, mas Antônio Oliveira realmente não deve seguir no comando técnico do Clube do Remo para a sequência da Série B, mas precisa resolver a questão contratual, que é muito importante. É isso, galera. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, é muito importante, e você verifique a sua inscrição aqui no canal, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu! A gente tá acostumado a assistir todo tipo de esporte pela TV há décadas, né? Mas de um tempo pra cá, além de assistir, a gente tá podendo jogar também, apostando em quem achamos que vai ganhar. A Bet da Sorte chegou para facilitar esse caminho entre o seu palpite e a sua aposta. Com uma plataforma segura, saques imediatos e tecnologia de ponta, a Bet da Sorte não veio para brincadeira. Viemos para dar mais segurança para a sua diversão. Bet da Sorte. Seu palpite seguro é aqui. Sua felicidade é aqui.